Bom, e aqui nós chegamos no ponto importante do movimento uniforme variado, que é, na verdade, entender as equações de movimento uniforme variado. Basicamente são três equações. Eu não vou fazer aqui derivação de equações, mostrar para vocês como é que a gente chega nessas equações, porque eu acho que não é bem o objetivo do curso aqui. Até porque é mais complicado. Se eu for fazer isso, eu vou complicar ainda mais a situação aqui para vocês. Nessa situação aqui, basta vocês entenderem como é que a gente usa essas equações. Quando se usa cada equação dessa daí. Tá certo? Então você tem aí em primeiro a equação horária do espaço. Por que a equação horária do espaço? Porque ela vai tratar do espaço percorrido pelo móvel, tá certo? Que é o famoso sorvetão, tá certo? Então, quando você estiver tratando a equação horária do espaço, você vai trabalhar com o sorvetão. Basicamente, essa equação aí todinha aí, ó, que é meio difícil de decorar, mas quando você decora, fica fácil, né? Então, como é que você escreve ela? Você vai dizer que o espaço, que é o S, vai ser igual ao espaço inicial, que é o S0, que muito provavelmente, em quase todos os casos, vai ser zero, mas nem sempre é, então tenha cuidado, depende do que você está lendo lá no enunciado. Então, S é igual a S0, mais V0 vezes o tempo. Esse V0, velocidade inicial, também pode ser zero. Isso não quer dizer que sempre vai ser, mas na maioria dos casos vai. Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá certo? Essa expressão aí, ela pode ser escrita, se você considerar o S0 como sendo zero, da seguinte maneira. ΔS, que é a variação do espaço, é igual a V0t, que é a velocidade inicial vezes o tempo. Veja que o espaço inicial a gente já tirou da equação porque você considerou ele sendo zero, então não tem por que colocar ele aí. Mais AT ao quadrado sobre 2. Tá certo? Se esse V0 também for zero, fica mais fácil ainda, porque você tira V0t e no final das contas vai ficar apenas AT ao quadrado sobre 2. Então, a variação do espaço, ou seja, o espaço percorrido por você, vai ser, quando se considerar S0 igual a zero e V0 igual a zero, AT ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então, essa é a chamada equação do sorvetão, muito usada para você encontrar o espaço percorrido. Tá certo? Então, falou em espaço percorrido, a equação a ser utilizada vai ser essa daí. Uma outra equação muito utilizada, né, talvez a mais utilizada de todas, que nos garante encontrar a velocidade inicial, a aceleração e o tempo, vai ser a função horária da velocidade, que é o chamado VOAT, né? O que é o VOAT? O VOAT é a velocidade é igual à velocidade inicial, mas a aceleração descrita pelo móvel vezes o tempo gasto. Se esse V0 for zero, esse VOAT se transforma em V igual a AT. Tá certo? Então, cuidado. Se te pedir a velocidade, você já sabe. E te der o tempo, você já sabe que a expressão a ser utilizada vai ser o tal do VOAT, que é a equação mais simples que eu acho aí, que é a função horária da velocidade. Tá certo? Então, a função horária do espaço é o sorvetão, a função horária da velocidade é o VOAT. E existe uma terceira equação que você vai utilizar quando, preste atenção, quando o tempo não for dado nem pedido. Então vai ter problema, vai ter situação que o tempo nem é dado nem é pedido. Se o tempo não for dado nem for pedido para você, você vai utilizar uma terceira equação que a gente chama de equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli, ela é descrita da seguinte maneira. Você vai dizer que a velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, que pode ser zero. Se for zero, você já elimina o V0. Tá certo? Então, velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Perceba que em nenhum momento o tempo apareceu nessa equação. Então, é uma equação que você utiliza como recurso sempre que o tempo não for dado nem for pedido no problema. Tá certo? É claro que você não vai encontrar o V ao quadrado, então você vai ter que tirar a raiz quadrada disso daí. Então, no final das contas, vai ficar V é igual a raiz quadrada
de V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tá certo? Se V0 for 0, como eu falei para vocês, V vai ser igual a raiz quadrada de 2A delta S. Se você aprender essas três equações, você não vai ter problema nenhum para resolver nenhuma questão envolvendo o movimento uniforme variado. Tá certo? Então lembre disso. A função horária do espaço é o sorvetão. Ela é muito útil para você encontrar o espaço percorrido. A função horária da velocidade é o voat. Ela é muito útil para você encontrar a velocidade, para você encontrar o tempo e encontrar a aceleração, por exemplo. E a terceira equação é a equação de Torricelli, que você vai utilizar sempre que o tempo não for dado nem pedido. Tá certo? Então não esqueça que na equação de Torricelli você tem que tirar a raiz da velocidade. Se você não tirar a raiz, você vai encontrar um valor errado. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí, galera. Um abraço para vocês. Estudem bastante. Próxima aula eu vou passar aqui uns exercícios. Vou resolver aqui esses exercícios com vocês. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e até mais.